Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, no capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Hoje no tópico 11, beneficência. E nós vamos escolher o tópico 13, que é a interpretação do espírito de Caritas, para que a gente possa encerrar esse tópico. E aí ficam faltando 2 tópicos por ano que vem, porque hoje, infelizmente, é o nosso último encontro desse ano para estudo do Evangelho, tá bom? Então, eu vou fazer a abertura, a Carol vai ler, eu faço o comentário e aí abro para os comentários gerais. Então, vamos acalmando nosso coração, elevando o nosso pensamento a Jesus Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje, para aprimorar os nossos estudos do Evangelho, com o intuito de seguir na jornada evolutiva com a maior quantidade de conhecimento possível. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual, vamos dar início aos nossos trabalhos de estudos, coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Capítulo 13, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce preocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida, senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno: Eu tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um instante antes, não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em ti praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro, e durante o seu exílio na terra, tu lhe serás a consolação, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh,
Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhe os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. E agora vamos para o tópico 13. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre os seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser que não tomava, num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e envergonhados da sua miséria, não ousando, eles que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, fiz-me mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes, cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos. Eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Hoje eu não vou fazer comentário. Nós vimos nesses últimos dias muita coisa sobre caridade, sobre olhar o outro, sobre assistir ao outro, dar assistência, sobre caridade. Basicamente, o Evangelho é isso. Fora da caridade não há salvação. Na minha frase preferida, fora da caridade não há evolução. Evolução, sem evolução, a gente estaciona.
contrário do comentário hoje, eu vou fazer um desafio para cada um de vocês. Chegadas as festas de fim de ano, e a gente vai se preocupar com o que que a gente vai fazer de comida, com quem a gente vai receber, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos. Quanto vai ter de bebida? Tudo isso é muito válido, tudo isso é muito bacana, muito legal. Mas eu acho que todos aqui têm capacidade intelectual suficiente para ter mais um tipozinho de preocupação. Vamos acrescentar a preocupação esse ano, só nessas festas de fim de ano, para a gente começar a mostrar para Jesus que a gente não só lê, a gente põe em prática o que aprende. Só esse finalzinho de ano, vamos ter mais uma preocupação. O que que eu posso fazer para outra pessoa ou para outras pessoas aquilo que elas não teriam se eu não fizesse? Sozinho, convidando amigos, critério de cada um. E aí, quando a gente pensa o que eu posso fazer, um leque de oportunidades se abre. Se eu tenho um restaurante, eu me chamo os meus amigos e digo: vamos fazer um jantar, um almoço para as pessoas que não têm condição de pagar? Vou numa instituição, vou em qualquer lugar e falo: olha, eu estou colocando à disposição de 40 pessoas o meu restaurante. Chama os amigos, faz uma galinhada, uma feijoada, seja lá o que for, e eu vou dar aquela refeição que há muito eles não têm num ambiente limpo, num ambiente sóbrio e num ambiente tranquilo. Ah, mas eu tenho uma loja de roupa. Não tem problema. Eu vou falar com os meus fornecedores para ver o quanto é o mínimo que eles podem fazer na produção da roupa para mim, falar com os meus amigos, dividir o valor da compra do preço de custo das roupas e vou dar essas roupas de presente. Uma loja de sapato, mesma coisa. Eu tenho uma loja de presentes, igual. Ah, mas eu não tenho amigos e eu sou autônomo ou autônoma. Eu sou terapeuta e posso contar com meus amigos. Vocês têm sangue? Doem o sangue. Mas eu vou sozinho, o que que vai fazer diferença? Se todo mundo pensasse assim, ninguém doaria. É de grão em grão que eles conseguem encher o papo da galinha nos postos de sangue. Nós estamos na época de maiores acidentes. É o maior número de acidentes agora é fim de ano, carnaval, fim de ano. Então, 300 ml, 500 ml, que sejam, que eles tiram de cada um, salvam 4, 5 vidas. Então, eu vou doar meu sangue. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho. Vou na minha instituição, que eu costumo frequentar, e vou dizer qual é o trabalho que vocês têm aqui. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero me propor a fazer. Eu quero fazer por aquela pessoa uma coisa que ela nunca vai esquecer. Eu quero fazer por aquela pessoa uma coisa que ela jamais esperou ter. Eu quero ser Jesus na vida daquela pessoa só nas festas de fim de ano. Que ainda que ela não me veja como Jesus, eu sei que é em nome dele que eu vou estar lá. Por enquanto, só nas festas de fim de ano é o suficiente. Estamos aprendendo. Daqui a pouco eu vou estender isso para a minha vida toda. Como muita gente aqui já provavelmente já faz.
como a Carol e eu. Fernando, nós estamos muito cansados, Fernando. Fim de ano, esse ano foi pesado, esse ano foi. Nossa, ninguém está aguentando mais, a gente quer paz. Jesus nunca disse que o esforço, o sofrimento, as pessoas que se cansam, sofrem, seriam merecedoras de amor. Podem procurar onde vocês quiserem. Ele nunca disse que para ter amor precisa sofrer, nem se desgastar, nem se cansar. Mas ele disse sim: aprendam a amar mesmo cansados, porque o amor é o porto seguro da alma. É no amor que a alma descansa. Então, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu esteja esgotado, eu não conheço nenhuma instituição para atender. Eu tenho os policiais que trabalham dia 25 de dezembro, protegendo nossas casas. Eu tenho os bombeiros que trabalham de plantão. Se a gente tiver alguma urgência de saúde, de incêndio, de tudo, eu tenho um hospital. Está cheio de gente doente que vai passar o Natal lá. Cheio de médico trabalhando para atender eles. E para mim não custa nada ir lá fazer uma oração com todos eles, levar uma comida, se eu puder, ou se não, ir lá fazer uma oração com todos eles. Dar de mim. Ah, mas, gente, todo mundo ajuda, esse pessoal, todo mundo... Tá bom, eu tenho espaço? Tenho. Adota um cão, adota um gato. Tá cheio de bichinho pela rua aí, perdido, sem dono. Adota uma criança, se eu puder, claro, se estiver dentro das minhas condições. O que fazer tem, gente? Basta olhar para os lados. Eu já falei no nosso último encontro. Nós somos seguidores de Cristo. Cristo não se preocupou com o Estado. Ah, isso é problema do Estado cuidar dessas pessoas. De fato é. Mas Cristo não se preocupou com o Estado. Ele disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tendo Estado ou não tendo Estado, e o Estado fazendo ou não fazendo, cabe a mim fazer. Cabe a nós fazermos. E é essas horas que a gente vai falar para Jesus, mostrar para Jesus que a gente não está lendo o Evangelho em vão. Que a gente não está lendo, nos reunindo aqui, lendo o Evangelho e comentando, porque o Evangelho é bonito. Não. A gente está lendo para aprender. Porque se a gente for falar com ele agora, hoje, e ele perguntar, e aí? Aí a gente vai falar, nossa, estamos estudando o Evangelho toda terça-feira lá, direitinho, sabemos tudo. Estamos no 13º capítulo olha, nossa, caridade, beneficência, benevolência, aceitar o outro como ele é, tudo isso eu já entendi. Ele vai falar, o que que você fez daquilo que eu te ensinei? O que que você pôs em prática? A gente vai falar, não deu tempo, porque eu estava estudando ainda. Não é questão de estudo, gente. É questão de direcionamento. É questão do espírito entender o que ele tem que fazer. E os nossos espíritos sabem, porque senão a gente não estava aqui reunido para falar de Jesus Cristo. Reunido para falar do que ele deixou para a gente. Ele não veio aqui de graça. Ele não veio aqui dar mensaginha. Ele veio aqui ensinar um caminho. E ele disse, nessa lição dele, que a única vida que verdadeiramente vale a pena
que a vida bem vivida é aquela dedicada ao outro, não é dedicada a nós. Clóvis de Barros Filho tem uma palestra maravilhosa sobre isso. Jesus nos ensina que nós podemos ter orgulho da nossa vida quando ela é dedicada ao outro. Então, hoje nós não vamos comentar. A gente já sabe tudo que a gente tem que saber sobre caridade, sobre auxílio ao outro, sobre fazer pelo outro, sobre assistir o outro. Mas eu faço o desafio da gente hoje pôr em prática aquilo que a gente aprendeu no último ano com o Evangelho. Como eu vou fazer? Não sei. Cada um vai dar seu jeito. Com os amigos, sozinho, com o comércio que vocês têm ou não. Mas eu quero, o ano que vem, cada um relate. Eu fiz isso para que o outro tivesse aquilo que, se eu não me dispusesse a fazer, ele não teria. Certo, gente? Está lançado o desafio. Nem que doe sangue, mas alguma coisa eu vou fazer pelo outro. Essa é uma coisa interessante. Quando a gente doa sangue, a pessoa que recebe o nosso sangue não sabe que recebeu da gente, aquele sangue pode salvar a vida dela. Ela sabe que ela recebeu sangue, mas ela não sabe de quem veio. Nem a gente sabe para quem foi. Quantas vezes a espiritualidade livrou a gente de problemas, de acidentes e de confusões, e a gente não se dá conta porque a gente não viu isso. A gente vê quando tem um acidente. Aí é impactante, quando tem a confusão, quando tem o problema. Mas quando eles livram a gente do problema, é como sangue. A gente não sabe quem doou. A gente não sabe de onde veio. A gente nem sabe que estava prestes a passar por aquela situação. E a gente foi aliviado. Basta olhar para o lado. Tem coisas que acontecem dioturnamente com pessoas que nunca acontecem com a gente. A gente é especial, a gente é de um material diferente, mesmo material. Por que acontece com eles e não acontece com a gente? Será que a gente tem uma proteção? Será que a gente tem uma outra missão, um outro direcionamento? Então é isso, meu povo. Lançamento, desafio lançado. Eu quero, ou no ano que vem, ou que vocês vão lançando no grupo, quem quiser, por óbvio, aquilo que vocês fizeram, que se vocês não fizessem, o outro não teria. E aí vamos deixar todos nós felizes. E nós vamos ver que nós não estamos só estudando, nós estamos caminhando fora da caridade. Não há evolução. Certo? Alguém quer falar, comentar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Ninguém? Nossa, gente, eu fico tímido assim, só eu falo. Diga, Ana, por favor. Então, boa noite a todos e a todas. O meu som tem estado um bocadinho baixo, não sei se me conseguem ouvir bem.
Tá ótimo. Ótimo, ótimo, bem-aja. Então, eu hoje apetece-me ser aqui um bocadinho disruptiva. E esta noção de caridade que utilizamos mais comumente, de esmola e de donativo e de ajuda aos pobres, a mim ferma um bocadinho no meu interior, porque coloca-nos numa posição de superior face a outrem, seja lá quem o outro for. E hum, esta, enfim, se pensarmos na origem etimológica da palavra, ela vem de ternura, vem de amor, de bondade. E para mim, eu gosto mais deste termo, de sermos bondosos e bondosas e de agirmos com amor, do que propriamente fazer caridade. Isto é muito pessoal, mas queria aqui partilhar no grupo. E também eh, ouvir a leitura, ouvir também o Fernando, eh, foi-me ocorrendo. A leitura fala em fome, fala em vestir, eh, fala nos pobres e na miséria. E estas escrituras, obviamente, estão datadas, não é? Estão para uma realidade um bocadinho diferente da nossa, embora, obviamente, ainda há muita fome no mundo, ainda há muita gente com muitas necessidades, claramente. Mas eu acho que aqui a fome eh, passa principalmente, e para todos nós, mulheres, homens, até animais, porque partilham muito das nossas dores, para quem acredita nisso, passa muito pela fome de amor, a fome de ser olhado, de ser reconhecido, de ser visto. Às vezes basta esta questão de sentirmos vistos, sentirmos escutados, hum, e às vezes um olhar bondoso, um sorriso, um, um simplesmente estar. eh, eu estou a ser um bocadinho redundante, que eu lembro que já disse isto enfim, noutra terça-feira, mas o simplesmente estar e permitir-nos doar de coração, não é? O nosso tempo e aquilo melhor que nós temos. Isto às vezes é tão mais importante do que o pão para a boca. Claro que quando nós estamos cheios de fome, pouco mais importa. Primeiro temos que saciar a nossa fome física. Mas hum, a fome de contacto, a fome de afeto, a fome de nos sentirmos pertencentes, hum, a fome de não nos sentirmos mais separados, de haver aqui união, e acho que o Natal fala muito sobre isto, o estarmos unidos num mesmo espírito de amor, hum, de, hum, de compaixão, que é outra palavra que eu também gosto muito, agirmos com paixão, ou seja, darmos o melhor de nós, estarmos completamente investidos naquilo que estamos a fazer. Hum, e então é um bocadinho isto, a gentileza, o amor, a simpatia, a bondade. Isto por vezes são coisas tão simples, não é? Parecem, pelo menos para mim, parecem coisas tão simples. E às vezes é tão difícil nós conseguirmos fazer isto, porque estamos tão embrenhados nos nossos problemas, nas nossas questões, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, e estamos ao mesmo tempo tão conectados, não é? Neste momento, não sei quantos continentes é que estão aqui ligados, mas pelo menos dois continentes estão, e ao mesmo tempo sentimos-nos tantas vezes tão sozinhos, tão isolados, tão distantes. E isto é um contraste tão grande, mostra tanto como interiormente nós estamos desligados da nossa essência, do nosso amor, que vibra, não é? Da nossa essência amorosa e da nossa essência como centelhas divinas, como deusas e deuses que realmente somos. Porque também acho que Jesus veio precisamente
dar-nos esse exemplo. O tempo que ele passou no deserto, o tempo em que ele se afastou e se foi nutrir, se foi descobrir, ou seja, mergulhar no seu profundo, nas suas emoções, nos seus pensamentos e fez esse resgate da sua alma. Ele mostrou-nos de facto o que é que nós temos que fazer, pelo seu exemplo. E só quando ele estava realmente preenchido, cheio de amor para dar, é que ele vinha e partilhava esse amor de uma forma tão pura, tão inteira, que os milagres aconteciam, porque era uma energia tão intensa, tão verdadeira, que era impossível de não se manifestar, não haver essa co-criação. E nós temos esse poder, nós temos essa mesma energia, essa mesma capacidade. Pronto, isto é o meu ponto de vista. Não quero aqui doutrinar ninguém, longe de mim. Acho que a liberdade de pensamento é fundamental e a liberdade de sentir é fundamental. Mas é isto, ternura e amor, em vez de nos colocarmos numa posição em que somos maiores ou somos melhores do que o outro e, portanto, estamos a dar porque o outro não tem. Se calhar o outro até tem muito mais do que nós, em termos de integridade, de verdade, de honestidade. Às vezes os bens materiais que a nossa sociedade tanto procura e tanto luta, às vezes até mata e claramente destrói o planeta, não é o essencial. O essencial são coisas muito mais simples, novamente no meu ver. Eu vou aqui sempre reforçar esta questão. É o meu ver, é o meu pensar. Mas há coisas tão simples e o estarmos em harmonia connosco próprios, o conseguirmos ter pensamentos que sejam de amor, que sejam positivos, que sejam edificantes. E isso passa por uma higiene mental nossa, de nós connosco. Não deixar que os aspectos negativos da vida, que todos temos desafios, é por isso que estamos aqui nesta dimensão, precisamente para lidar com a dualidade, e a dualidade não é só bom, não é só mau, é de tudo. E conseguir ter uma perspectiva que seja construtiva, que seja edificante, que seja capaz de lidar com as coisas de uma forma amorosa, saudável, que promova o crescimento e a expansão de consciência, é tão importante, é tão eh, hum, falta uma palavra, é um divisor de águas. E, e basicamente, pronto, é isto. Não me vou alongar mais, acho que já falei demais. Obrigada por permitirem partilhar. Bem-haja. Perfeito, Ana, perfeito, é isso. Às vezes uma palavra bem colocada, um acolhimento, é o suficiente para mudar aquele dia. E vocês vão ficar surpresos quando vocês falam com quando vocês tiverem oportunidade de se comprometerem a falar com algum morador de rua, de ver quanto eles exaltam Deus, muito mais que nós. Por mais sofrimento que eles tenham, por mais dor que eles passem, eles estão sempre exaltando Deus. Lembram de Deus muito mais do que nós, que temos casa, comida, roupa lavada. Pensem nisso. Fernando, Sim, desculpa não abrir a câmera, mas assim, acho que você, Carol, você sabe, né? Eu faço um trabalho com irmãos de rua e às vezes eu saio de lá muito tocada, que eu não sei se sou eu que estou fazendo um trabalho com eles ou eles que estão fazendo um trabalho comigo, pela sabedoria que eles trazem e a fé que eles têm também, apesar de toda a dor e de toda a história de vida, mas para mim é uma riqueza esse trabalho. E eu me pergunto, quem está fazendo trabalho com quem aqui, né? Porque é tanta coisa bonita que eles trazem, apesar da dor, que surpreende. Tem dias que eu saio desse trabalho
surpreendida, assim. E é uma riqueza. É isso. Essa fala que você trouxe da como eles têm essa atenção a Deus, a Jesus, né? Cada um na sua religião, tem evangélicos, tem candomblé, mas cada um assim com muita fé. É isso. Eu tenho para mim que quando a gente faz esse trabalho, não só com pessoas de rua, mas com pessoas que precisam, a gente aprende muito mais do que ensina. Sim, com certeza. Mas na minha crença, já são 3 anos que eu faço trabalho com outra amiga minha. Assim, no início, eu me surpreendi muito. E eu ainda me surpreendo pela sabedoria que eles trazem. Mas todos nós somos humanos. E aí é que eu vejo a humanidade mesmo, né? E sim, é isso. É isso. Muito bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Só para também pontuar, hoje, quando abriu para falar, eu lembrei que hoje de manhã, indo para o trabalho, eu vi na para-choque um carro plotado de uma instituição que trabalha com, recebe doações. Aí na frase do carro tinha: ganha mais quem doa do que quem recebe. Aí só corroborando o que vocês estão falando, que é sobre Sem isso. dúvida. O que eu quero que vocês sintam é a sensação de fazer o outro feliz. Só isso. Eu quero que vocês entendam que quando eu me dou para o outro, a gratidão do outro, ainda que não seja expressa em palavras, vai me curar, vai me fazer bem. E eu vou me sentir tão bem que eu vou ver que dinheiro nenhum compra isso. E essa a experiência que eu estou propondo para vocês, esse é o desafio que eu estou propondo. Sintam o poder que tem o amor. Porque é nesse poder que eu quero que todos nós vamos caminhar no caminho do amor de Jesus Cristo. Mais alguém, pessoal? Esses momentos, né, todo esse tempo que a gente passou junto, né, criou-se uma família espiritual, onde cada um se tornou um elo de ligação um do outro, onde nós trocamos muitas experiências e aprendizado. E o amor é a energia maior que move cada um de nós. O amor incondicional de Jesus, ele deixou para nós, para todos nós, reverbere no coração de cada um e se estenda a cada ser da família e a cada ser do planeta Terra. Gratidão pelos ensinamentos e o amor, a caridade, a fé, a esperança transborde em nossos corações e na nossa prática diária. Que o Natal não seja só 25 de dezembro, mas os 365 dias do ano. O Natal que transforma, o Natal que alimenta, o Natal que é amor, né? Que esse Jesus renasça no coração de cada um. E que os desafios são grandes nesse mundo, nessa sociedade em que estamos inseridos. E a felicidade maior é você sentir que o outro está feliz por qualquer gesto de amor que você fez pelo outro. Muita paz
muita luz no coração de cada um. Que assim seja, Darcy. Só vou fazer uma anotação pontual. Nós não estamos formando uma família espiritual. Nós estamos nos reencontrando. Porque de uma família espiritual nós já somos há muito tempo. Nós só estamos nos reencontrando. Mas é isso. Mais alguém quer falar? Então eu vou encerrar. E aí a gente dá a finalizada nas nossas reuniões para voltar o ano que vem. E a gente conversa sobre retorno rapidinho. Então vamos lá encerrar. Acalmando nossos corações e nos dirigindo novamente ao irmão Jesus, nós dizemos: Irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos essa noite para os nossos estudos do Evangelho. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores, nós agradecemos, pedimos que continuem nos intuindo, nos instruindo, nos orientando, nos ensinando, nos protegendo, nos direcionando. Aos espíritos de luz nós agradecemos pelo tempo, pela dedicação e pedimos que fluidifiquem a água para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos concedam a bênção divina do passe nessa transfusão mágica de energia, onde cada participante dessa reunião vê à sua frente um ser de luz, encaminhado por Jesus. Esse ser passa a projetar no topo da nossa cabeça uma luz branca perolada, que passa a tomar o nosso corpo, empurrando toda a energia do nosso corpo, da nossa cabeça aos nossos pés e dos pés para a terra. Essa energia toma todo o nosso corpo e passa a envolver órgão por órgão do nosso corpo, limpando, protegendo, revitalizando, recuperando todos os órgãos do nosso corpo. Essa energia de tão intensa se expande do nosso corpo e atinge nossos familiares, nossos pets, nossa casa, nosso carro, nosso local de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam nessa transfusão de energia no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. Nessa vibração de intensa luz que transpõe o orbe terrestre e se esvai pelo universo, nós pedimos, Pai, pelo nome dos irmãos Anderson Souza, Wagner José Matos e Cristiane Silva Vieira, por orações e intercessões, no acolhimento, na cura, na orientação e na elucidação. Ao mesmo tempo que dizemos, Pai, muito obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos, Senhor, que nós depositamos nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Pai, e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem tomar a água. E hoje, infelizmente, é o nosso último dia de Evangelho, o que não impede que vocês continuem fazendo o Evangelho de vocês sozinhos em casa, ou com os parentes, ou com os amigos. Vamos ver se a gente vence esse desafio que foi posto hoje. E nos vemos no ano que vem, em data ainda a ser agendada pela patroa Carol. Certo? Gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Lembrem-se que o aniversário é de Jesus, que Jesus é a pessoa mais humilde que pisou nesse planeta e que ele só veio aqui dar uma coisa: amor. Retribuam o presente dele com o mesmo amor, certo? Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.